será o pico em Mococa? Esse pico vai existir, mas eu não tenho como saber quando será, né? Sempre que a gente tem uma curva epidêmica, então eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco da curva da dengue, que é uma doença que a gente já conhece, a gente já sabe como funciona. Nós tivemos esse ano uma epidemia terrível de dengue. Ela não terminou ainda, mas ela está na fase de declínio da curva. O pico da dengue já passou, agora a gente já sabe, está declinando e vai acabar. Por que eu falo vai acabar? Vai acabar a epidemia, não a dengue. A dengue continua, mas essa epidemia vai acabar. Por que eu falo que vai acabar? Porque eu já conheço a dengue de outros carnavais. Várias epidemias, a gente já sabe como ela se comporta, então ela vai acabar, né? E a gente está trabalhando para que acabe mais rápido, mas, enfim, foram 5 óbitos esse ano por dengue, então uma quantidade bem grande, muito triste, foi a pior epidemia de dengue que a gente teve, principalmente em função do número de óbitos, mas a gente sabe que está acabando, né? Porque já foi o pico e a epidemia está indo. Em relação à Covid-19, é um vírus totalmente novo, que chegou agora no Brasil, quer dizer, mas é novo no mundo. Então, a gente não conhece o comportamento dele. Então, tem algumas coisas que a gente está vendo de como ele se comportou em outros países que fazem pensar que Mococa não chegou no pico ainda. Está bem longe disso, né? Então, terá um pico, porque sempre que tem uma epidemia, talvez não seja um pico só, pode ser um pico agora, outro daqui a um tempo. Que é como acontece com a dengue. Nós tivemos um pico em 2015, muito intenso, baixou, acalmou e agora, em 2020, voltou novamente com força total. Em relação à Covid, então não sei quando será esse pico. A gente, quando fala em achatar a curva, a gente também empurra o pico para frente, o que é ótimo, importantíssimo, porque todo o serviço de saúde ainda está se estruturando, né? Em especial o hospital, que promete ser bem sobrecarregado por essa epidemia. E por que a gente sabe disso? Olhando os outros países, porque aqui não está sobrecarregado ainda. Mas a gente olha não só os outros países, como os outros municípios agora, né? A gente olha para o município de São Paulo, a gente olha para Manaus, o que está acontecendo lá. Então, tem uma sobrecarga não só do serviço de saúde, mas do serviço funerário. Então, são coisas que a gente tem que pensar que pode acontecer. Então, não sei quando será o pico. Teremos um pico, com certeza, mas não sei se é agora, se é depois, se será um só, talvez sejam alguns, conforme a gente soltar a população para convívio social, né? Que a gente sabe que a doença é transmitida pelo contato social, então a hora que solta, a gente favorece a transmissão, aí tem mais casos, tem um pico, opa, a gente tem que parar. O problema disso é uma coisa que chama curva exponencial de transmissão. Então, a hora que a gente começa a perceber que a gente chegou perto do pico, ou que está com muito caso, tal, pode ser tarde para o serviço de saúde, que é o que aconteceu, por exemplo, em Nova York. Então, você tem um sistema de saúde que está abarrotado, que não dá conta, e é lá que a gente não quer chegar. Então, a gente quer ter picos mais baixos para que o nosso sistema de saúde dê conta, para que a gente não perca paciente, nenhum paciente, sem a chance de ter um atendimento digno, entendeu? Não é que a gente não vai ter óbito, a gente vai ter, porque muitas vezes o atendimento ele não resolve, mas quando resolve ele precisa estar disponível. Essa que é a grande questão. O coronavírus é como a H1N1, que mesmo tendo vacina veio para ficar? Então, o vírus chama SARS-CoV-2, né? A Covid-19 é o nome da doença. Então, provavelmente ele é um vírus que ficará entre nós, mas é tudo muito novo, porque a gente tem outros coronavírus já que já circulam há algum tempo, né? E que dão sintomas gripais muito leves e já estão por aí. Mas esse novo coronavírus chegou agora. Se chegar uma vacina, aí a gente consegue liberar para que as pessoas saiam para a rua sem que o sistema de saúde seja sobrecarregado, sem que a gente perca as vidas por falta de assistência, por tudo isso, né? Então, assim, ainda é tudo muito incerto, é difícil a gente fazer essa previsão do que vai acontecer com esse vírus SARS-CoV-2 no futuro, né?
A gente está aí observando e atentamente atrás, né, do que aparece de notícia mais confiável, do que a ciência traz de resposta, mas ainda não temos todas as respostas. Quem pega coronavírus fica imune depois? Provavelmente, mas também não é uma certeza, né? A gente não tem certeza ainda de que essa imunidade é duradoura ou que ela realmente existe. Então, depende aí do que a gente vai encontrar de pesquisa, né? De ciência mesmo, de respostas da ciência. Como está a real situação de Mococa? Os testes estão sendo feitos ou não? Então, agora melhorou. A gente tem aqueles testes comprados pelo Grupo Vaquinha, a gente agradece muito, estão sendo muito valiosos. E, além disso, a gente sentiu que a fila do Instituto Adolfo Lutz deu uma aliviada. Então, junto com a disponibilidade de testes maior para a gente já começou a mandar via Santa Casa, né, alguns exames de pacientes internados para Pirassununga, que são esses testes que a gente imagina que os resultados venham mais rápido. E a gente já começou também a fazer testes rápidos, que são esses financiados por esse grupo, nos nossos profissionais de saúde, ou alguns outros pacientes aqui que a gente vê que tiveram, né, síndrome gripal, se recuperaram, e agora a gente quer saber se foi mesmo, se circulou. Então, a gente já está usando. Então, começa a clarear. Mas você perguntou a real situação, né? Então, vamos para a real situação. Nós temos 6 casos confirmados. Foi um óbito, que é aquele que já estava divulgado, né, faz tempo. Os outros casos que apareceram novos agora são todos casos leves, são pessoas que estão bem. Tem um caso confirmado que é uma pessoa que está internada ainda, né? E os outros estão em casa, se recuperando, são casos assim. Essa pessoa que está internada não está na UTI, já esteve, mas não está agora, né? Está na enfermaria. Então, a gente está numa situação assim. O nosso sistema de saúde hoje tem 6 pessoas internadas, 4 em enfermaria, 2 na UTI, sendo que na UTI uma de Mococa, outra de fora. Então, o nosso sistema de saúde, por enquanto, está dando conta, né? A gente não está tendo superlotação, sobrecarga, mas está já, né, perto do limite. A gente tem os leitos, os 12 leitos que vão ser abertos, né, que a gente está aguardando, mas ainda não estão sendo usados, né? A gente está usando a UTI e os leitos de isolamento da UTI que a gente já tinha em Mococa. Quanto tempo estão demorando os resultados dos exames? Então, demoraram muito no começo, né, no final de abril, né, no final de março, né, estava com uma demanda muito grande de espera. Agora está vindo mais rápido, a gente está tendo o resultado mais ou menos uma semana e o Lutz desafogou, a gente tem outra opção para mandar teste. Então, se começar a demorar demais... Porque já aconteceu, por exemplo, em Mococa, da gente afastar o profissional de saúde sintomático, ele ficar 14 dias afastado, mesmo que sem sintoma, em casa. Isso agora, com o teste rápido, a gente não precisa mais fazer. Então, se afastou, depois de 8 dias, eu posso fazer o teste rápido. E daí esse profissional volta, porque a hora que eu começo a afastar profissionais, a gente tem uma sobrecarga, né, por causa dos profissionais afastados. Tem isolados com suspeita? Aguardando o resultado, são 8 casos, né? Então, tem algumas pessoas que estão em isolamento, mas são exames dessa semana, né? A gente colheu alguns exames ontem, fez teste rápido, então são exames muito recentes que a gente ainda não tem resultado. Dos leitos ocupados na enfermaria e na UTI, são pacientes com suspeita ou são pacientes que já saíram o resultado? São 4. 2 na UTI. Tem um da enfermaria que é positivo já. Os outros são suspeitas. Que também estão aguardando o resultado. Que estão aguardando, Há relatos de casos assintomáticos em Mococa? A gente não pede, mas o pessoal começou a fazer, porque o sistema privado disponibilizou, então algumas pessoas ficam muito preocupadas e mesmo sem sintomas estão indo fazer. Desses positivos nossos, teve caso muito pouco sintomático, mas totalmente sem nenhum sintoma,
Eu acredito que não. Talvez aquele primeiro, que nem foi de Mococa, que foi de São Paulo, porque tinha um caso na família, acabou colhendo. Os daqui de Mococa, que a gente está divulgando, tiveram sintomas, mas sintomas, alguns muito leves. Então, são casos assim que a gente colheu e que fez exame. Agora, esse pessoal que está fazendo o exame no sistema privado, está vindo muito negativo. Nem todos eu coloco no boletim, porque no boletim a gente coloca lá o número de casos notificados. E aí, esses que estão fazendo e que vem negativo, a gente nem notifica. Então, nem todos eles estão entrando. Então, tem muito caso negativo que não está entrando no boletim, porque não teve nenhum sintoma. Não foi notificado, não passou, ninguém fez uma ficha de notificação. Então, a gente não coloca no boletim. O único óbito que aconteceu foi realmente por Covid-19? Esse exame foi feito no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e veio positivo. E quando vem positivo do Instituto Adolfo Lutz, não tem contraprova. E esse tipo de exame, que é o PCR em tempo real, é um exame que eles lá, né, não é a gente, mas eles procuram a presença do vírus, né? Então, quando vem positivo é porque encontrou vírus naquela amostra. Então, não é um exame que dá falso negativo, falso positivo, assim, né? É um exame muito confiável, né? Então, não tem motivo para contraprova nesse caso.